Uma das maiores geradoras de energia elétrica do Brasil. São 9 usinas hidrelétricas, 3 pequenas centrais hidrelétricas e mais um monte de projeto novo. Hoje é dia da gente falar sobre a AES Tietê. Antes de mais nada, vale ressaltar que a AES Tietê sofreu uma tentativa de fusão pouquíssimo tempo atrás. Inclusive eu fiz um vídeo contando tudinho sobre a proposta da Eneva. Só que esse vídeo foi feito antes da resposta da AES Tietê. E agora eu vou trazer para você um resumão de toda a situação. Em 1º de março, a AES Tietê informou ao mercado que recebeu uma proposta de combinação dos negócios da Eneva. Em 19 de abril, a AES Tietê apresentou ao mercado a rejeição unânime por parte do seu conselho de administração dessa mesma proposta. E os principais motivos para a negativa da AES Tietê, segundo o conselho de administração, foram esses daqui, ó. Falta de alinhamento estratégico entre as empresas, desequilíbrio da relação da troca proposta e a fragilidade da estrutura de capital da operação. E aí, mesmo rejeitando, eles se colocaram à disposição para conversar com a Eneva, ver se faziam ajustes e tudo mais. Só que no dia 22 de abril, a AES Tietê informou ao mercado que tinha recebido no dia anterior uma cartinha da Eneva retirando a proposta. Só que do dia 1º de março até o dia 21 de abril, a AES Tietê contratou assessores financeiros, assessores jurídicos, teve que pagar uma série de custos para analisar toda a proposta mesmo, e esses gastos foram de 32 milhões de reais, que a própria administração da AES Tietê falou que vai entrar como custos no segundo trimestre de 2020. A AES Tietê investe há mais de 20 anos no país e, como eu falei no comecinho do vídeo, ela é uma das maiores geradoras de energia elétrica. Ela tem fontes de energia hidráulica, eólica e solar, e as suas matrizes energéticas estão tanto no estado de São Paulo quanto no estado da Bahia. O portfólio hidráulico da AES Tietê é composto por 9 usinas hidrelétricas e 3 pequenas centrais hidrelétricas. Em relação à energia eólica, eles já têm o complexo eólico Alto Sertão, que já está em operação, e eles pretendem iniciar a construção do Tucano a partir de 2021. Já em relação à energia solar, tanto os complexos Guaimbê quanto os complexos Ouro-Oeste já estão em funcionamento. E quando a gente pega a geração de energia apenas das fontes hidráulicas, no primeiro trimestre nós tivemos um crescimento de 2,9 quanto comparado ao mesmo período de 2019. Já em relação à energia eólica e energia solar, o que nós temos é este quadro aqui na tela. Os parques eólicos, eles tiveram uma redução de 27,3% na energia gerada, enquanto que os parques solares tiveram um crescimento de 82,1%. A receita líquida no primeiro trimestre de 2020 foi de 494 milhões de reais, um crescimento de 1,6% quando comparado ao mesmo período de 2019. Em relação às despesas operacionais, a gente teve um crescimento também. No primeiro trimestre de 2019 tinha sido 83 milhões de reais e no primeiro trimestre de 2020 foi de 90 milhões e 600 mil reais. E quando a gente chega nos resultados operacionais, a gente teve um crescimento, olha só, até destaquei na flechinha amarela para você, 312 milhões e 800 mil reais no primeiro TRI de 2020, quando comparado a 264 milhões no mesmo período de 2019. Logo após os resultados operacionais, vem os resultados financeiros, que são as despesas financeiras com juros, também as receitas que entram das aplicações financeiras. E o resultado financeiro do primeiro trimestre de 2020, ele acabou sendo um pouquinho pior aí em relação ao mesmo período de 2019. Bom, eu quero destacar que ali nas receitas financeiras a redução foi em função da menor taxa CDI e em relação às variações cambiais que foram negativas ali em 17 milhões e 200 mil reais, o principal motivo foi a atualização cambial sobre a discussão judicial. E no primeiro trimestre de 2020, a AES Tietê apresentou um lucro líquido de 75 milhões e 300 mil reais, 21,5% superior
ao primeiro trimestre de 2019. Uma coisa muito comum nas empresas de energia elétrica é o endividamento para financiar os projetos. E como é que está a dívida da empresa atualmente? A dívida bruta da STT é de 4 bilhões e 200 milhões e as disponibilidades em caixa é 1 bilhão e 400 milhões. Então a gente chega nisso daqui que está vendo na tela. A dívida líquida atualizada é de 2 bilhões e 900 milhões, sendo que a relação dívida líquida pelo EBITDA é de 2,6, ou seja, você precisa menos que 3 anos de resultados operacionais para pagar toda a dívida líquida da STT. Um ponto importante que o investidor sempre tem que se atentar é o custo da dívida e também o prazo dela. E olha só que interessante esse gráfico que está na tela. Ele mostra a redução do custo médio da dívida da empresa aí nos últimos trimestres e também um aumento do prazo médio da dívida. Quando a gente fala em dívida corporativa, quanto maior o prazo, melhor. E quanto menor o custo, melhor. E olha só, os investimentos que a STT tem planejado não pretendem diminuir, pelo menos não no curto prazo. Aqui você está vendo a estimativa de investimentos para o ano de 2020, 225 milhões de reais. Só que vai ter crescimento para 475 milhões em 2021 e crescimento para 535 milhões em 2022. É só a partir de 2023 que a empresa pretende começar a reduzir os seus gastos em modernização, manutenção e também expansão. Bom, você viu lá atrás que o lucro líquido ele teve um crescimento, mas o lucro líquido é apenas metade, a outra metade é o fluxo de caixa. E aqui está na tela para você a geração de caixa operacional no primeiro trimestre de 2020, acabou sendo inferior ao primeiro trimestre de 2019. Você percebe que foi 240 milhões no primeiro TRI 20 contra 326 milhões no primeiro trimestre de 2019. Estou postando conteúdos exclusivos tanto no meu Telegram quanto no meu Instagram e também fazendo lives todas as semanas e o link para os dois está aqui embaixo. Chegamos ao fim do nosso bate-papo sobre a STT, uma das maiores geradoras elétricas privadas do Brasil. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Um forte abraço e nos vemos no nosso próximo encontro.